Fala pessoal, beleza? Bom, hoje é domingo, o dia tá bonito. Peguei o Vectra aqui para dar uma voltinha. E aí eu vou levar vocês aí para dar esse rolê comigo. E no caminho a gente vai batendo um papo aí sobre o Vectra A, né? Essa primeira versão do Vectra. Vou falando algumas curiosidades. Bom, enfim, aí no caminho a gente vai batendo esse papo aí. Vamos lá então. Domingo, dia dos pais. Solzão bonito aí, um dia bonito para passear, né? Bom, Vectra GSI é um ícone aí dos esportivos dos anos 90, né? Era objeto de desejo aí na época dele. Tinha muitos... Na década de 90, mais precisamente aí de 93 para cima, a gente teve meio que uma enxurrada aí de novidades na indústria automobilística aqui do Brasil, por conta da abertura da importação, né? Que aconteceu nos anos 90, aí na época do presidente Collor. De início lá apareceu os Ladas, né? Que foram os primeiros carros importados que desembarcaram aqui. Só que depois disso começaram a vir realmente os carros de verdade, né? Os carros que fizeram a diferença e fizeram a indústria automobilística aqui no Brasil também se mexer, né? Porque a concorrência aumentou muito e começou a vir muita coisa legal lá de fora, de 93 para frente até 98 e até os anos 2000, tá? Entre eles teve o Vectra, né? Que chegou aqui em final de 93, em 3 versões, né? Mas antes de eu falar das versões aqui do Brasil, vou falar do nascimento desse carro lá na Alemanha, né, lá na Europa. O Vectra é um projeto Opel dos anos 80, né, meio dos anos 80. Ele foi lançado lá fora em 88. E lá tiveram várias versões, né, de tanto de acabamento quanto de motorização. Entre elas teve uma versão V6 e outra que era mais top mesmo, que era a 2.0 turbo, né? 16 válvulas com tração 4x4, lá chamado de Vectra Turbo. Basicamente ele era o mesmo Vectra GSI nosso aqui, com a mesma motorização, só que turbo, né? Lá teve versões a diesel também, teve muitas versões. Aqui no Brasil nós tivemos basicamente 3 versões. A de entrada GLS, que já era bem acabada, né? Era um carro com ar, direção, com tudo. E tivemos a CD, que era a versão mais luxuosa, e que só tinha de opcional aí o teto solar e o câmbio automático. E tivemos a versão GSI, que é essa aqui, né? 2.0, 16 válvulas, 150 cavalos, tá? E 20 kg de torque. Lá fora, a versão turbo era o mesmo motor turbo alimentado, né? Com 204 cavalos e 28 kg de torque. Esse carro lá fora, ele já foi um avanço enorme aí na indústria automobilística. Ele foi um dos primeiros carros a ter ajuda de supercomputadores no projeto. Foi um dos primeiros carros a se pensar na segurança, né? Em fazer a carroceria de forma que ela oferecesse a segurança para os passageiros. Inclusive foi um dos primeiros também que já saíram com barras de proteção nas portas e outros itens, né? E airbag, ABS. Então, assim, era um carro bem pensado na segurança, né? Vou fechar o teto aqui.
Não bateu o sol. O Vectra GLS CD, ele tinha um motor 8 válvulas, né? Se eu não me engano, de 116 cavalos. Era o mesmo motor praticamente que equipava o Monza. E a versão GSI se diferenciava justamente aí na motorização. Esse carro praticamente veio igual lá fora, né? Igual ele era vendido lá fora, com poucas modificações apenas para funcionar aqui com o nosso combustível e nas nossas estradas. Mas ele é basicamente o mesmo carro vendido lá fora, com um motor 2.0, 16 válvulas, duplo comando no cabeçote, o famoso motor C20XE, que lá fora nasceu como 20XE, um motor desenhado mais para competição e que depois veio equipar os carros de rua. O C do C20XE é por conta do catalisador. Depois que ele ganhou o catalisador, ele passou a ser C20XE. C20XE é um motor família 2 GM, tá? Só que de construção muito robusta em relação aos 8 válvulas, né? É um motor muito desejado aí no mundo da preparação, justamente por essas características. Ele tem na sua construção original um bloco mais reforçado, bielas reforçadas, e ele usa um cabeçote que é a cereja do bolo, que é o que faz esse motor ter esse desempenho de 150 cavalos. Tá? O cabeçote que vem nesse motor é um cabeçote desenvolvido pela Cosworth. A Cosworth, para quem não sabe, é uma empresa famosa por desenvolver motores de competição e de corrida, né? Inclusive da Fórmula 1. E esse motor aqui, o C20XE, ele foi usado inclusive nos campeonatos de WTCC lá fora, que é o campeonato mundial de marcas. Foi usado também na Fórmula 3, que é uma categoria de ascensão para a Fórmula 1. São carros assim no mesmo desenho, né, no mesmo estilo dos carros de Fórmula 1, porém são carros menores, com menor potência, né? E ele foi usado em competições, esse motor, até 2011 no Chevrolet Cruze. Então você vê que mesmo ele sendo um motor da década de 80, ele estava tão à frente do tempo que ele foi usado até 2011. E ainda hoje ele é um motor muito querido aí no mundo da preparação. Ele é um motor muito conhecido no mundo da preparação, porque ele na forma assim aspirada já se consegue tirar 250 cavalos dele. E com um pouco mais de preparo, aí a coisa fica praticamente sem limite, tá? Tem motores desses aqui com 500 cavalos, com 800 cavalos, com 1000 cavalos. Então, por conta disso, ele é um motor querido aí no mundo da preparação. E para você tirar a potência dele, assim, numa preparação mais simples, você não precisa nem, por conta dele ser um motor robusto, de ter uma construção robusta, você não precisa nem mudar muita coisa, trocar muita coisa, tá? Porque ele já é meio que um motor preparado de fábrica para receber muito mais potência do que realmente ele tem nesses modelos aqui de rua. Tá? Inclusive nesse cabeçote, eles usavam tudo que tinha de melhor na época, entendeu? Usaram nesse cabeçote. Os comandos de válvulas, eles são ocos para ficar mais leve. É um recurso usado hoje em dia, nos carros de hoje, e já era usado nessa época. As válvulas de escape, elas são refrigeradas a sódio. O miolo da válvula é de sódio, para que a válvula esfrie mais rápido. Então, além dele ter um desenho melhorado em fluxo, tudo, ele usava alguns recursos realmente de performance e para suportar mesmo regimes assim mais severos mesmo, né, de funcionamento. A fundição desse cabeçote também era uma coisa diferenciada. O cabeçote é fundido numa técnica que se chama Coscast, e consiste em você não depositar o metal líquido, né,
na forma só, simplesmente colocar na forma. E nesse caso, o metal quente ele é injetado sob pressão. E isso resulta numa liga, num metal muito menos poroso e muito mais resistente. E por conta disso ele suporta tudo isso que ele suporta. Bom, aqui no Brasil, a gente teve na época dele aí outros esportivos, né? Como tinha o Cadete GSI, o Sportz R3, a gente teve o Gol GTI e tal. Mas o Vectra, ele se diferenciava assim, por uma aparência discreta, né? Enquanto alguns esportivos dessa época aí, na verdade não tinha nada de desempenho esportivo, e sim apenas uma roupagem, né? O carro ele tinha mais um apelo esportivo do que propriamente um comportamento esportivo. Os carros eles eram assim equipados com aerofólio, iam uns apliques, banco recaro, painel diferenciado, rodas e tal. Então o que fazia com que o carro ficasse um carro realmente com aparência de carro esportivo. E assim ele era vendido como um carro esportivo. Mas na motorização, alguns ou a maioria deles tinha embaixo do capô um motor igual à versão mais simples da linha, entendeu? Não tinha nada, às vezes um carburador, né, na época dos carburadores, um carburador de corpo duplo, alguma coisinha assim, mas na verdade a motorização era praticamente a mesma, tá? No caso do Vectra GSI era o inverso. Se você pegar um GSI e um Vectra CD, o carro é praticamente o mesmo, acabamento interno é o mesmo, tá? Inclusive no Vectra CD você tem até teto solar, né? Então o Vectra CD é praticamente um GSI com motor 8 válvulas. O que fazia a diferença mais nesse carro mesmo, assim, no visual, era a roda dele, que é uma roda que ficou bem famosa aí no mundo aí vamos dizer assim, da customização, né, de carros, era um equipamento que todo mundo queria colocar, uma roda de liga aqui do Vectra GSI, tá? Foi muito usada no Corsa, foi muito usada nos Cadetes, na verdade em toda a linha GM aí, essa roda praticamente encaixava. E inclusive por conta desse sucesso que essa roda fez, existem até versões 17, né? Foram feitas réplicas fabricadas ainda hoje dessa roda de 17 polegadas, que fica bem legal no carro porque enche mais. Eu optei por não colocar nesse aqui, eu optei por deixar a roda original, porque a roda original, ela sendo 15, eu consigo deixar um pneu de um perfil que permite um conforto, né? Eu não abri mão do conforto aqui no carro. Enquanto que a roda 17, obrigatoriamente eu vou ter que colocar um pneu de perfil baixo, e aí o conforto do carro, a estética vai ficar legal, o carro vai ficar realmente mais bonito, porém o conforto vai ser reduzido e muito. Quem acompanha o meu canal aí viu eu começar esse carro aqui, desmontar ele inteiro e fazer tudo. Mexi praticamente no interior dele inteiro, mexi na pintura, eu mexi no acabamento, nos frisos, nas faróis. Eu fiz uma restauração ou uma reforma, né? Porque restauração, dizem que a reforma é diferente da restauração, né? A restauração eu teria que desmontar o carro inteiro e fazer de novo, e não foi o caso. Então, se for dessa forma, então aqui eu fiz realmente uma reforma. O interior do carro, o cofre do motor, estava tudo em ótimo estado e não tinha sentido eu desmontar tudo para poder pintar tudo por dentro, tá? Até porque esse carro é rico em detalhes, muita travinha, muita presilha, muita coisinha de plástico que com a idade dele eles estão muito ressecadas, e com certeza nessa desmontagem eu ia perder muita peça desse carro, peças que até eu com certeza não ia conseguir mais com facilidade, se é que ia conseguir. Então, na verdade eu fiz uma pintura externa e
uma restauração das peças que estavam com aparência feia, e o carro ficou bem legal. Como a intenção não é um carro de museu, nem um carro de exposição, nem nada, é um carro realmente para usar de final de semana, para dar um rolezinho, para curtir. Então não tem sentido também querer que ele fique igual zero, né? A perfeição máxima, não tem sentido isso. Mas eu consegui deixar ele bem legal, e eu consigo com ele arrancar aí alguns elogios por onde eu passo. As pessoas fazem questão de parar, de comentar, no meio do trânsito, vamos dizer assim, dar um like, né? As pessoas buzinam e falam, ó, legal, né? Então isso pra mim já dá uma satisfação muito grande, tá? De saber que o que eu fiz aqui, mesmo que de forma caseira, eu consegui um resultado muito bom, a ponto de arrancar elogio das pessoas aí na rua. Até acho engraçado isso, porque as pessoas fazem questão, né, eu vejo às vezes carro legal na rua, e eu não paro assim, eu fico só admirando, mas eu não sou de falar. Mas algumas pessoas aí, elas fazem questão de falar, de cumprimentar e de mostrar e tal, parar para conversar sobre o carro. É bem legal isso. O carro tá bem gostoso de andar. O que eu posso dizer para vocês é que realmente o Vectra GSI é um carro não só com o apelo esportivo, e sim, ele é um carro de comportamento esportivo. O volante é firme, é uma direção bem direta. O carro ele é bem rápido, assim, ele é bem arisco. Então ele realmente tem um rodar aí, ele tem um desempenho de carro esportivo. A posição de dirigir aqui também é bem legal, tá? A gente sente realmente que você está num carro diferente. Eu já tive vários outros carros, inclusive da época dele também dito como esportivo, como Escort XR3. Eu tive 4 Escorts, dentre eles 3 XR3. Eu tive um XR3 1.6, eu tive um XR3 89 1.8, e eu tive um 93 2.0, que foi a última versão do XR3, né? Ele parou em 95, mas de 93 a 95 praticamente o carro não mudou nada. Então, assim, eu posso dizer que esse carro é um carro diferenciado, né? Aí no meu canal eu falo mais de GM. As pessoas podem achar que eu sou um fã de GM, que eu só gosto de GM, mas eu já tive carro de todas as marcas. Eu já tive carro Fiat, eu já tive carro GM, já tive carro Volkswagen, já tive carro de todas as marcas. E eu posso dizer que esse carro aqui é um carro realmente diferente. A pegada de dirigir é diferente, é um carro gostoso demais. Ele é bem na mão e ao mesmo tempo ele não deixa de ser um carro macio, entendeu? Ele é um carro firme, ele é um carro estável, ao mesmo tempo ele é um carro confortável. Então a GM conseguiu aqui nesse carro o que eu diria como que eu posso dizer assim, acertar o meio termo mesmo entre um carro esportivo e um carro mais social, assim, um carro mais de passeio mesmo, né? Ela conseguiu as duas coisas num carro só. Bom, a gente vai ficar na saudade dos carros da Opel, né? Da época aí que a GM usava os projetos da Opel. Para quem não sabe, hoje a Opel pertence à PSA, que é o grupo aí Peugeot Citroën. Inclusive a GM vendeu essa divisão, né, da Vauxhall e da Opel, vendeu para a PSA, inclusive com os nomes e tudo, né, vendeu a empresa completa. Então a GM não pode nem mais usar os nomes que pertencem agora à PSA, que é Zafira, Ômega, Vectra, Corsa. Todos esses nomes aí não vão poder mais ser usados pela GM. Infelizmente vai ficar só na saudade. A gente nunca mais vai ver outro Vectra, nunca mais vai ver outra Zafira, nem outro Corsa, tá? A
GM não pode mais usar esses nomes. O que é uma pena, né? Depois de tantos anos, eu diria que a GM vendeu a divisão que mais fez projetos legais, que é a Opel. Ela acabou vendendo. É lamentável, eu diria, né? Não é uma pena, eu diria que é lamentável. Fiquei muito triste quando eu ouvi essa notícia. Mas enfim, no mundo dos negócios aí acontecem essas coisas, meio que prioriza só o dinheiro mesmo e não tem outros interesses, na verdade, e não só o carro, né, propriamente dito, né? As versões e as histórias, né, dos carros acaba não tendo uma prioridade. Aí a parte financeira fala mais alto. Bom, Marginal Pinheiros aqui, Ponte Estaiada. É uma pena que aqui não dá pra dar uma esticada aqui, é radar pra todo lado, né? Pra mostrar o carro, mas a gente vai tentar aqui na pista expressa dar uma aceleradinha aqui nos trechinhos que não tem radar. Eu ainda não tive a oportunidade ainda de pegar uma estrada com esse carro e viajar. Com esse negócio da pandemia aí eu fiquei... A gente ficou... Eu não, na verdade todo mundo ficou meio travado, né? Pra poder viajar, pra poder sair. Eu procurei evitar bastante ficar saindo. E com isso tudo ficou meio parado. Quem sabe aí agora a gente consegue retomar nos próximos meses aí, ano que vem, e aí dá pra aproveitar melhor. Aí eu quero fazer uma viagem com esse carro e eu quero documentar e colocar aí no canal para compartilhar com vocês. Bom, dá uma aceleradinha aqui. O trânsito tá meio intenso hoje, é dia dos pais, é complicado, né? Todo mundo quer sair de casa, então não dá pra fazer muita coisa, mas só pra mostrar o quanto o carro ele é rapidinho. Ó, aqui a partir de 3.000 giros o motor acorda, aí ele começa a realmente ficar muito mais arisco e atende muito mais prontamente ao acelerador, né? Ele é muito ligeiro. Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, mas é uma cutucada aqui, ó. É muito gostoso dirigir. E o carro é legal porque ele é muito na mão, entendeu? Você faz essas manobras e você não sente medo de fazer. Você se sente muito seguro. É até meio, vamos dizer assim, perigoso, porque o carro te passa muita confiança. E quando você tem muita confiança, às vezes você acaba fazendo besteira. Eu fico imaginando esses carros mais novos, super esportivos, né? Se um carro desse aqui, com 150 cavalos, um carro da década de 90, queira ou não queira, é um carro que, por mais que eu tenha feito tudo nele aqui, é um carro com mais de 20 anos de uso, né? O carro já, assim, o carro, quando ele é novo, ele é tudo justinho, ele é tudo certinho, né? E tem uma precisão melhor na tocada, assim, no rodar. Um carro com essa idade aqui, ele naturalmente ele vai perdendo, né, essa coisa de carro novo. Mas esse aqui não, esse aqui é impressionante. Esse carro aqui assim, quando eu comprei ele eu nunca tinha andado num GSI e eu gostei demais. Esse carro pra mim já entrou pra família. Eu não vou vender ele, a não ser que dê uma dor de barriga. A gente nunca pode falar não, né, pra não morder a língua. Mas eu não pretendo vender esse carro aqui, porque é um carro muito legal para sair de final de semana, que nem hoje.
curtir o carro, é bem legal. Bom, voltando ao assunto aí de peças desse carro, né? Para quem quer comprar um carro desse, a dica que eu dou é: compra sim, é um carro bem legal, você não vai se arrepender. Porém, compre um que esteja já bom, um carro que já esteja já bem adiantado, não esteja muito destruído. Não vai nessa ideia de comprar um carro desse aqui, eu vou fazendo devagarinho, vou comprando as peças, porque vai sair caro. Quanto mais você gastar na compra para comprar um carro melhor, menos você vai gastar no final. Esse carro aqui, ele tá muito escasso de peças, as peças pegaram muito valor, as peças estão muito caras. Então esse negócio de comprar um carro ruinzinho para poder ir levantando, nesse caso aqui não funciona, hein? Porque a conta não vai fechar no final. Você vai gastar muito dinheiro, vai gastar mais do que se você já comprar um bom e só dar um talento para ele ficar zeradinho, entendeu? Então essa é a dica que eu dou. Mas se você tem vontade de comprar tanto esse quanto um Calibra, né, que é a mesma mecânica, o Calibra é um carro mais diferenciado ainda, né? Eu acredito que não andei no Calibra, mas que deve ser até mais legal que esse carro aqui. Então, é um carro que ainda dá para comprar, os preços ainda estão aceitáveis. Eu acho que daqui para frente a tendência é só ganhar preço, e pode ser que daqui mais um ano ou dois seja impossível comprar um carro desse, como está acontecendo já com os Gols GTI, né? Os Gols GTI já estão na casa aí de 150, 200 mil. É um preço que, ao meu ver, é impagável num carro desse, tá? A pessoa tem que estar com muita vontade mesmo para poder comprar. Esse ainda não tá nesse nível. Nem sei se vai chegar, talvez nem chegue nesse nível, mas eu acredito que ele ainda tem muito espaço ainda para ganhar preço. Então, se você quer ter, começa a pensar em já começa a amadurecer a ideia de já comprar um. Esse motor aqui C20XZ é realmente o que dizem dele não é só conversa, tá? Com o giro baixinho aqui, 2.000 giros, ele é um carro mansinho, normal. Não é porque por conta até do peso do carro, ele não tem assim uma força assim muito, características até dos motores 16 válvulas lá das primeiras gerações, né? Não que ele seja um carro fraco, porque eu já andei em outros carros 16 válvulas que é bem xoxo mesmo de saída. Esse não é assim, só que eu diria que ele é um carro normal, tá? Ele é praticamente igual a um carro 8 válvulas mesmo, talvez um pouquinho menos na saída, mas só que depois que o giro sobe, né? Depois que o motor enche, o carro acorda de tal forma que ele se transforma, ele vira outro carro. O desempenho muda assim da água pro vinho. E é um carro aí, ó. É um carro assim, ó. Ele é muito na mão, ele é muito estável. Ele tem uma estabilidade assim, ele roda liso para andar. Você dirige tranquilo, não precisa ficar atento na direção, entendeu? Esse carro saiu na revista Quatro Rodas, acho que em 94. Eu tenho a revista lá, não lembro bem a data da revista, mas acho que foi de 93 para 94, como o carro mais rápido do Brasil. Ele realmente foi aclamado, foi eleito carro do ano, foi um carro que realmente fez sucesso.
que não tinha para ninguém, né? Esse trono de mais rápido não durou muito tempo, porque aí veio o Tempra Turbo e se tornou mais rápido que ele. Mas aí, se você for pensar, é uma comparação não muito leal, né? Uma comparação entre um carro que é turbo e um carro aspirado, né? Esse carro aqui ele já é um carro praticamente preparado de fábrica, né? Essa questão do cabeçote que eu falei, que é um cabeçote diferenciado, o motor é um motor diferenciado. Esse motor, inclusive, ele é um motor alemão, ele não é um motor brasileiro. Ele veio de fora para montar nos carros aqui. Ele é um motor que ele já, além desses artifícios aí que eram usados como comando de válvula oco, as válvulas refrigeradas, um cabeçote com fluxo melhorado e tal, ele tinha também um coletor de inox dimensionado já. Então é uma coisa que a gente não via isso na época, entendeu? Não tinha. Os outros esportivos daquele época, o motorzinho era normal, era um motor comum, como eu falei, às vezes a injeção um pouquinho diferenciada, uns cavalinhos a mais aí por causa do acerto do mapa nos casos dos carros com injeção e tal, mas a motorização era a mesma das versões normais do carro, né? E aqui na época foi o que tinha realmente esse diferencial de ter um motor pensado, um motor que nasceu mesmo para uma condução mais esportiva. Mesmo com esse desempenho todo, ele consegue marcas aí de consumo dentro da cidade em torno de 10 km por litro. Então você fala, puta, esse carro aí mas deve gastar pra caramba. Não. Além disso, ele usava uma injeção que também era muito à frente do seu tempo, que era uma injeção SFI, uma injeção sequencial, onde ela só injeta o combustível no cilindro que vai admitir. Então é uma injeção muito mais precisa, você consegue um rendimento melhor com consumo menor. A gente só foi ver carros aqui no Brasil com injeção sequencial 10 anos depois desse carro aqui. Hoje não é o dia mais indicado, né, para sair para fazer isso, por conta do trânsito. Dá para ver aí, tá muito intenso. Domingo é dia dos pais, então todo mundo quer sair. E hoje não é o dia mais indicado para fazer esse tipo de vídeo. Mas já deu aí para dar um rolezinho e para vocês verem como ficou o carro, né? É sempre legal quem acompanhou aí a restauração ver o carro por fora, ver que ficou bonito, mas dar uma volta no carro é bem legal. E aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo aí justamente para trazer vocês de carona aí no Vectra GSI, para sentir como que é andar nesse carro. Bom, chegando já em casa, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, dá o seu like, tá? E que a gente vai continuar junto. Vou entrar aqui na garagem e vocês vão ver aí o que eu vou falar no próximo vídeo, que é o módulo de conforto que tem nesse carro aqui, tá? Eu vou entrar, as minhas mãos estão aqui, vocês vão ver ele acender a lanterna sozinho. Aí, essa é uma das funcionalidades. Beleza? Valeu o rolê, um abraço e até o próximo vídeo.